Estamos de volta para mais um Bíblia Fala, estamos a fechar mais uma semana e mais um assunto muito interessante e certamente catalisador e motivador nas nossas vidas como cristãos. Para nos falar sobre este assunto temos connosco o pastor Pedro Esteves, que cumprimento, obrigado mais uma vez por estar connosco. Ontem tínhamos precisamente mencionado que hoje iríamos olhar para Jesus como Messias, mas também este Messias divino. Eu proponho então que possamos ler mais um texto, agora não na primeira epístola de Pedro, mas na segunda epístola de Pedro, no primeiro capítulo e o primeiro versículo, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mas proponho ainda que possamos ler, não em Pedro, mas em João, também o primeiro versículo do primeiro capítulo, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabendo nós que este Verbo diz respeito a Jesus, olhando para estes dois versículos, o que é que eles nos dizem sobre a divindade de Jesus, a divindade deste Messias? São, de facto, Daniel, declarações inequívocas sobre quem Deus é. Portanto, sobre a essência, se quisermos até a natureza de Jesus Cristo. E, portanto, são duas declarações que não deixam margem para dúvidas de que Jesus Cristo é Deus. Não era Deus porque Deus não tem tempo. Portanto, Jesus é Deus. Nós vemos aqui esta compreensão clara na mente do apóstolo Pedro, quando ele, ainda nesta introdução, nós a partir da próxima semana iniciaremos o estudo mais aprofundado da segunda carta. Aqui é como se fosse já uma espécie de antevisão disso. Ele vai precisamente começar dizendo, chamando a Jesus Cristo Deus, porque ele refere-se à justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esta compreensão da parte do apóstolo de que quando se refere a Jesus se está a referir a Deus é muito importante. E claro, João, usamos um outro texto para corroborar, dar força a esta ideia, porque esse é um dos textos mais fortes, claro, em todo o Evangelho, mostrando claramente como Jesus Cristo, com o título de verbo ou de palavra, o Logos, Jesus Cristo é Deus. Por isso é que ele é Deus desde o princípio. Sim, os textos seguintes até que fazem referência à criação, ao momento da criação. Portanto, mostra claramente aqui, é quase que um sublinhar e ressublinhar a divindade do próprio Jesus, não é? A divindade de Jesus, ela é importante compreendê-la não apenas de um ponto de vista apologético, ou seja, só para nos convencer de que isto é verdade. É claro que o mais importante da compreensão de que Jesus é Deus é uma compreensão que tem a ver com a nossa salvação. Porque nós necessitamos de que Deus se tenha dado a Ele próprio e não uma criatura. Aliás, essa compreensão é fundamental na compreensão de todo o plano da salvação, percebendo que só o próprio Deus podia sacrificar-se para ser substituinte ao nosso pecado e à nossa falha. Esse é o conceito. Por isso é que se os apóstolos não tivessem tido essa compreensão, não o tivessem ensinado, isso poderia criar-nos alguma confusão. Mas mesmo assim é extraordinário. Como é que estes apóstolos tinham essa compreensão? Nós hoje, com todo o texto bíblico, não apenas com texto parcial, nós hoje em dia ainda temos muitas pessoas que olham para Jesus Cristo até como Salvador, mas têm dificuldade em olhar para Ele como divino. Sim, sem dúvida. Naquela altura, estes dois apóstolos terem esta percepção, tinha que haver aqui muito de sobrenatural. De revelação da parte de Deus. E é interessante, essa tua reflexão ou comentário permite dizer o seguinte: nós nunca podemos esquecer que nós próprios ainda estamos numa espécie de cultura hebraica, muitas vezes chamamos-lhe judaico-cristã, porque nós já somos herdeiros mais da cultura cristã. Quando digo cultura, neste caso, refiro-me sobretudo a uma maneira de pensar e de interpretar, por exemplo, a própria pessoa de Deus ou outras realidades. A mentalidade hebraica foi aquela em que os discípulos cresceram e viveram. Embora debaixo do jugo romano, eles cresceram numa cultura hebraica. E sobretudo em termos de teologia, se quisermos, de compreensão de Deus, de religiosidade, a sua religiosidade era hebraica. E isso, como é evidente, ainda permeou muito os primeiros anos do cristianismo, se é que alguma vez o abandonou. Nunca o abandonou, porque na verdade a Bíblia não se separa
e não se abandona uma parte para entrar noutra. Ela é a palavra de Deus. Mas neste contexto nós temos perfeita noção de que a mentalidade hebraica assentava num pilar fundamental, que é a ideia de um Deus uno, um Deus único. E esta unidade, a unicidade de Deus, ela pode parecer estar em contradição com o facto de Deus ser Pai e Filho. E claro, ele também é Espírito. Neste momento aqui o foco desta mensagem é a compreensão de que Jesus é o Messias. Por isso nem nos vamos debruçar muito sobre a outra revelação que temos ao longo da Bíblia, de que o Espírito Santo na verdade também é pessoa divina. Mas para quem pudesse ter precisamente um problema com a ideia desta pluralidade de Deus, como se houvesse um antagonismo entre a ideia do Deus uno, expressões como há um só Deus. Portanto, numa certa leitura, a expressão há um só Deus poderia indicar de que se há um só Deus, então não pode haver Pai e Filho, por exemplo. Entraria em contradição. Seria uma contradição. A questão é que há um só Deus não é uma expressão anti-pluralidade. Ela simplesmente não revela ainda de que Deus é Pai, Filho e Espírito. Por isso é que não há nenhuma contradição entre a ideia de haver um só Deus. Porque de facto há um só Deus. Por isso é que é tão relevante para toda uma compreensão abrangente da mensagem bíblica e sobretudo a compreensão de Deus, que homens de Deus que privaram com Jesus Cristo, que são parte dos autores principais da mensagem do Novo Testamento, que digam de forma tão clara que Jesus Cristo é Deus, que chamem a Jesus Cristo nosso Deus e Salvador. Ou que o apóstolo João tenha iniciado o seu texto evangélico com uma descrição tão clara como esta: a palavra é Deus, e que depois diga essa palavra veio e esteve entre nós, o verbo se fez carne. Portanto, não há dúvida nenhuma que ele, quando diz o verbo ou a palavra, se está a referir àquele que se fez carne, e também não há nenhuma dúvida que ele diz que ele é Deus. Tal como não há margem para dúvidas quando o apóstolo diz nosso Deus, a justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando nós conciliamos estas duas verdades, nós compreendemos que a unidade de Deus não está em contradição com a pluralidade. Por isso é que é muito relevante termos claramente esta concepção de que Deus é plural e Jesus Cristo veio a tornar-se, digamos assim, a primeira, se podemos dizer assim, não é a primeira no texto bíblico, porque nós lemos já no princípio em Gênesis que Deus utiliza um plural para falar de si próprio e do plano da criação. Façamos o homem à nossa imagem. Quando ele diz façamos o homem à nossa imagem. E temos essa concepção plural em textos do profeta Isaías, etc. Agora, aqui, a partir do Novo Testamento, com esta compreensão profunda da pessoa e da natureza de Jesus Cristo, é como se ficasse claro diante de nós que estes dois conceitos não estão em antagonismo. E eles são tão importantes para nós, porquê? Porque significam que a salvação, ela foi operada pelo Criador, não pela criatura. Quando nós chamamos a Jesus Cristo o nosso Salvador, estamos a falar do Criador, não de uma criatura. Eu queria chegar aí, ou seja, não é meramente uma noção académica de que Jesus é Deus, mas essa nova noção do papel daquilo que Deus fez para resgatar a humanidade. Lembramos que este é o nosso contexto, não é? Ou seja, traz ao ser humano e à humanidade, eu diria, pós-apostólica, não é? Porque os próprios apóstolos é após a morte de Jesus que começam a ter esta compreensão plena daquilo que é o próprio caráter de Jesus, que se deu de Deus, que se deu a si mesmo para salvar a humanidade. Sem dúvida. Essa compreensão de que, como dizia o apóstolo Paulo, que Jesus, sendo em forma de Deus, aniquilou essa prerrogativa que tinha e esvaziou-se para poder vir a esta terra e morrer, aí é que está o mistério da salvação. E tu utilizas a palavra mistério porque, apesar dessa revelação, nós não conseguimos compreendê-la totalmente. Naturalmente, porque nós estamos... Nem que Deus fosse apenas um ser não plural, como nós entendemos cada um de nós como seres, seria na mesma um mistério. Isso aí, às vezes, pode haver uma confusão, porque a ideia do mistério, por exemplo, da trindade, o conceito de trindade, ou de pai e filho serem um,
serem duas pessoas distintas que são Deus. Isto é um mistério, mas Deus existir como um ser é na mesma um mistério. Portanto, Claro. na verdade, não é a pluralidade de Deus que traz a confusão. O surgimento do pecado é ele em si mesmo um mistério, portanto, Sem dúvida, a restauração portanto, da humanidade continua a ser um mistério. Há mistérios aqui. Agora, este mistério tem alguma coisa de maravilhoso. A questão principal, nosso tempo terminou, é dizer que a própria natureza do Evangelho, a boa nova para nós, é de que Cristo é Deus. E de que isso não foi impedimento, pelo contrário, foi talvez a força maior, porque Deus é amor. E eu acho que não há melhor maneira de terminarmos esta semana de reflexão sobre Cristo do que relembrarmos que Deus é amor, é a sua essência, a sua natureza. E o amor de Deus é tal que Deus deu o seu Filho unigênito, portanto Deus entregou-se na pessoa de Cristo para ser o instrumento da salvação. Ora, se Deus nos ama assim, qualquer mistério é ultrapassado diante do nosso deslumbramento do amor que Deus tem por nós. Muito bem, obrigado mais uma vez, Pedro. É curioso que nestas últimas semanas estivemos a falar precisamente do conceito de humildade, de abnegação. Falámos do exemplo máximo que foi a vida de Jesus e o seu sacrifício, mas terminamos estas 2 semanas com um desafio impressionante para a próxima semana. O desafio é: seja quem é. Isto será contraditório de tudo aquilo que temos falado até agora? Pois bem, despedimos-nos com o incentivo, o desafio de que possa acompanharmos na próxima semana e perceber o que é que o texto bíblico, o relato bíblico, nos fala sobre este assunto. Despedimos-nos lembrando que nos pode ouvir e escutar aqui na sua rádio, nos 91.2, mas também que nos pode ver no canal da Hope Channel Portugal, em optv.pt. Até lá!